A gente me pergunta se eu também opero Nasdaq e eu achei uma boa oportunidade de fazer um vídeo fazendo uma comparação entre o E-mini S&P e o E-mini Nasdaq e, além de ilustrar as diferenças, contar um pouquinho por que, como vocês já viram, eu prefiro negociar o S&P. Então, vamos lá para a nossa tela. Tópicos que passaremos rapidamente. Bom, vamos pegar primeiro as especificações dos contratos. E depois a gente vai transformando isso em números. Então, quanto vale um contrato? Né? Quanto que é o notional, que a gente chama tecnicamente o contrato, um valor financeiro? No caso do mini S&P é $50 vezes o quanto está, o valor que está o índice. Né? Por exemplo, o índice é 4.600 pontos, 50 vezes 4.600 é o valor financeiro operado quando você negocia um contrato, ok? E cada tick nele equivale a $12,50. Então, cada ponto vale 50, cada ponto são 4 ticks, então cada tick 12,50. No caso do contrato futuro do mini Nasdaq, são $20 por ponto, ok? Então, cada tick equivale a $5. Aqui eu estou colocando um pouco, como eu vou falar na frente de volume, esse é um dado extraído da CME, e aqui, tudo que eu vou falar aqui não está de médias, eu peguei um dia específico, que no caso foi ontem, que é o 30 de novembro de 2023, e peguei os dados de volume do mini S&P e do mini Nasdaq para a gente comparar, tá? E aqui vocês veem que a gente tem teve um volume de 2 milhões de contratos, tá? A gente vê que está bem acima, inclusive foi bem acima da média. Os últimos dias vieram volume crescente, foi bem acima da média. E a gente olhando comparando o Nasdaq e o S&P, a gente vê o volumes são diferentes, mas o perfil guarda alguma semelhança, né? Que a gente vê agora quando passa para ele, né? A forma, vamos dizer, da curva, ela chega a ser semelhante, mas vocês vejam que ali a gente estava em 2 milhões e 72 mil contratos, aqui a gente está em 696 mil contratos, né? Então, essa é uma primeira informação que a gente tem. O volume em termos de contratos da Nasdaq menor do que o do S&P, certo? E aí, aqui a gente entra nas continhas que a gente chega em números interessantes, né? Então, por exemplo, para um S&P de 4.600, né, estamos por ali, rondando essa região, a gente multiplica por $50 cada ponto, então a gente chega aqui, cada contrato cada contrato é $50, a gente chega aqui, cada contrato vale $230 mil na negociação, ok? Quando você está comprando ou vendendo esse contratinho, você está movimentando um valor financeiro equivalente a esses $230 mil. Então, aqui é o número de contratos que a gente teve ontem, no dia 30 de novembro. Isso vai levar, a hora que a gente multiplica 230 mil, um contrato, 2 milhões de contratos negociados, a gente chega a um financeiro de 476 bilhões de dólares, né? Lembrando que isso é o quê? É um notional, né? Um valor financeiro equivalente. Não rodou esse valor dentro da bolsa, né? Tá? Então, a gente passando para o Nasdaq, o que a gente encontra? Diferente lá, cada contrato é 50, aqui é 20, e o Nasdaq, isso é uma outra grande diferença, que dá uma sensível mudança no resultado. S&P está no 4.600 pontos, Nasdaq está no 16 mil pontos, né? Então, cada contrato, quando você negocia um contrato de Nasdaq, o seu notional, ou seja, seu equivalente financeiro é de $320 mil, tá? Como a gente viu no slide anterior, o número de contratos no dia 30 de novembro foi de 696.953 contratos e vai levar a um financeiro de 223 bilhões de dólares, né? Então, o
que acontece? A gente já percebe duas coisas aqui. O notional, o contrato, é maior. Entretanto, tem uma negociação menor, volume de contratos menor e um financeiro também consideravelmente menor, né? Então, para a gente ter um parâmetro de comparação, você sabe quanto que a B3, quanto a gente negocia de dólar futuro na B3? 54 bi dólares foi ontem esse número, que foi 20, grosso modo, 20 de dólar cheio e 33,6 do mini. Faz muito tempo que eu não opero dólar aqui e até fiquei surpreso com essa diferença grande já do mini. Então, a gente vê que um pouco mais de 10% do S&P, né? Então, mesmo crescendo o mercado aqui, a gente ainda está muito longe das dimensões dos dois instrumentos norte-americanos. Então, agora, passando para as dimensões do mercado, fazendo esse comparativo, então, em termos de notional, a gente vê que, ou seja, né, o valor financeiro de um contrato, Nasdaq é 139% maior que o do mini S&P. Porém, em número de contratos negociados, Nasdaq é de 33,6% do total do S&P. Então, isso já é uma coisa que chama atenção. Tem um volume de contratos muito menor. E para a gente importa. O financeiro naturalmente importa, mas o volume absoluto de contratos é um parâmetro relevante. E aí, no financeiro, como a gente mostrou ali atrás, 46,8%. E aí, vamos a outro aspecto relevante agora, também gera uma diferença bem grande entre eles, tá? Isso aqui são dados que eu peguei agora à tarde, eu estou fazendo às 6 da tarde, agora à tarde, obtidos na minha plataforma. O mini S&P tinha feito uma máxima no 607,75, uma mínima no 562,50 e teve uma variação de 45 pontos, tá? A hora que a gente olha aqui embaixo, você vai ver que eu coloquei o ATR. É um indicador que ajuda a medir, se eu não vou entrar no mérito dele agora, confesso que eu não uso, inclusive eu não uso no dia a dia, mas ele ajuda a medir volatilidade, oscilação dos ativos, então aqui ia ficar interessante comparar. Ele compara, ele basicamente, isso aqui é uma média móvel, de máxima menos mínima ou máxima menos fechamento, ele tem uma lógica de cálculo que depois vale a pena você olhar. O que nos importa aqui é entender que ele é uma representação de volatilidade, aqui a gente quer comparar as duas coisas, né? Então, você vê aqui que no ATR para o mini S&P, 7,46, tá? Guarda esse número para a gente olhar aqui na frente e comparar ao do Nasdaq, tá? Então, lembrando aqui, a variação no dia máxima foi de 45 pontos. Quando a gente vai para o Nasdaq, você vê até um perfil de gráficos semelhante, mas a gente vê que a máxima foi no 16.050, a mínima no 16.864, leva uma variação de 186 pontos. 45 para 186 aqui, né? Muito maior. E aí, olha o true range dele. A gente estava falando em 7 ali, a gente está falando em 35, né? Como se fosse a média das oscilações de máxima e mínima. Esse é um gráfico de 15 minutos. A média de oscilação é de 35 pontos aqui contra 7 lá, né? Então, veja bem, ó, a gente está falando de um contrato com notional, né? Com notional maior, está falando com uma oscilação maior também, né? Então, isso gera a um volume, a uma variação no financeiro mais acentuada do que no S&P, certo? Então, pegando esses conceitos que a gente falou muito rapidamente, depois
você passa, reveja os números, né? Tentando consolidar, o que eu prefiro o IMI no S&P? Ressaltando que é estritamente uma questão de preferência, é difícil. Isso aqui é igual o esporte, você vai falar, o cara, seu amigo prefere futebol, você prefere jogar tênis. Por quê? É preferência, não existe um melhor, né? Um ativo, não, eu prefiro o S&P porque ele é melhor. Melhor para mim, meu estilo, para o que eu gosto, tá? Então, quais são os parâmetros que me chamam a atenção e tentando consolidar o que a gente falou aqui atrás. Tem uma maior quantidade de contratos negociados, né? Então, ou seja, no mesmo período, mais contratos significa mais, mais movimento, não mais oscilação, mas você tem mais gente, né? Mais liquidez de contratos ali, que naturalmente facilita. Ele tem um maior volume financeiro, você tem mais players, mais volume. Então, quanto maior o mercado, quanto maior o volume negociado no ativo, mais gente ali disputando, teoricamente, menos oscilações bruscas, porque você fica mais travado. Quando você pega uma ação pouco negociada, você fica com um spread, né? Uma diferença entre a melhor oferta de compra com a melhor oferta de venda. E aqui, esse é o ativo mais líquido do mundo. Então você consegue. Isso, a coisa não tem aquelas. Violinada, negócio subir 10 pontos e voltar 10 pontos de uma vez, X pontos de uma vez. A coisa aqui, os volumes são mais previsíveis. Naturalmente, você acompanhando, entendendo, vendo o dia a dia, você vai percebendo, né, como é a oscilação dele. Ele tem uma menor amplitude, né? A gente viu ali hoje 186 pontos no Nasdaq contra 45 no S&P. Então, esses pontos, uma oscilação grande, essa oscilação maior, a gente olha no gráfico, o próprio patamar maior de pontos, o Nasdaq está em 16 mil pontos, aqui está em 4.600, isso implica, aí talvez aqui seja dos principais pontos para mim. Além dele, como o Nasdaq tem um volume financeiro menor, um menor número de contratos e uma pontuação maior em termos absolutos, os financeiros envolvidos, eles variam. Os financeiros, não é que eles variam sim, obviamente, mas o financeiro envolvido no Nasdaq é maior. Então você fala, pô, se o financeiro é maior, o que significa? Uma mesma oscilação percentual nos dois, no Nasdaq você ganha muito mais dinheiro, só que o que acontece? Eu posso ganhar mais, mas sempre que se eu posso ganhar mais, eu posso perder mais, né? Então, isso acho que é o principal ponto para mim, é o meu conforto nos stops, eu tenho um conforto maior no E-mini S&P. O financeiro envolvido ali, o potencial de perda nas operações, mais confortável para mim do que assumir uma oscilação maior, a oscilação maior te necessita que você coloque um stop maior e ainda o preço absoluto, preço desse stop, oscilação maior, o preço vai ficar maior. Então, é, esse seja o centro e é um dos motivos. Eu acho que essa menor oscilação do S&P, e ao mesmo tempo ele menos chacoalhante, né, que o Nasdaq, e a possibilidade de ter stops mais baratos, né, tecnicamente legais, no mesmo conceito, se a gente pegar conceitualmente, fazendo até um parêntese, a minha lógica de leitura, baseada em fluxo, gráfico e muito calcada no volume, ela se aplica totalmente ao Nasdaq. Então, a definição técnica de tops e objetivos, enfim, a leitura dos índices é a mesma. Só que no S&P, como oscilação é menor, eu vou ter stops menores, basicamente isso. Mais uma vez aí. Então, para finalizar, isso aqui talvez seja interessante ele dar essa fechada e essa noção do tamanho, né, dos financeiros envolvidos.
quando a gente está falando, o mercado, a bolsa hoje subiu 1%, caiu 1, subiu 3, 2, a maior oscilação do ano, maior. Então, ação, o índices, a gente comenta sempre, nossa base é sempre o percentual, né, de variação. Porém, a gente operando futuros, não faz sentido você falar em percentual, né? Eu fiz 1% hoje, ou meu objetivo é 2%. Não faz muito sentido você pôr a meta, portanto, a gente conta aqui sempre em pontos, né? Então, a gente volta lá, faz o link com aquela informação lá de trás. Nasdaq está em 16 mil, S&P perto do 4.600. Então, a gente está falando em 160 pontos de oscilação, quando dá 1%, para 46 pontos. Né? Então, se a gente pensar que a gente precisa de oscilação, então fica claro que quanto maior a pontuação, teoricamente para o day trader, quanto mais caro, entre aspas, em pontos está o mercado, melhor para o day trader. Porque de repente, no Nasdaq, uma oscilação de 0,5% já são 80 pontos. Você pode fazer muito dinheiro, certo? Então, teoricamente, quanto mais caro, melhor. Mas a gente não pode levar só isso em consideração, porque tem esses aspectos de volatilidade, ou como isso varia, etc., dentro do dia. Ok? Então, espero que tenha ficado claro, que eu quis dar essa contextualização, esses principais parâmetros de comparação. Se ficou alguma dúvida, deixa uma mensagem, eu vou ter prazer em te responder. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.